Olá pessoal, tudo bem? Aqui no meio desse feriado eu estava me lembrando como que era difícil, como que foi um desafio na faculdade estudar tanta informação nova, tanta informação importante que muitas vezes no começo a gente nem imagina como que a gente vai usar aquilo, mas depois tudo realmente faz uma grande diferença quando está atendendo o paciente. Cada paciente conta a história de um jeito, cada paciente vai ter uma queixa, uma doença diferente. E é nessa hora que a gente lembra das informações e que muitas vezes pareciam não tão importantes, mas que fazem realmente toda a diferença no cuidado aos pacientes de uma maneira geral, né? E interessante que a gente acha que a faculdade é corrido, mas depois que a gente forma, a gente vê que a responsabilidade só aumenta, a necessidade de se manter atualizado é cada vez maior, porque além de tudo que a gente aprendeu na faculdade, e aqui um parêntese, na faculdade não tem como aprender tudo. Realmente são 6 anos normalmente intensivos, mas que muita informação, muita matéria acaba não sendo aprofundada e nem tem como ser muitas vezes. Então é fundamental que o médico se mantenha realmente atualizado, se possível fazer uma especialização para se aprofundar, para ter um mercado de trabalho mais específico. Mas mesmo que a gente tenha, passe pelos assuntos da faculdade, depois de 5, 10 anos, muitas vezes esses assuntos já mudaram, né? Tem novidades, tem tratamentos novos, tem maneiras novas de diagnosticar. Então, tudo isso deve ser mantido. Então, eu acredito até que, assim como várias carreiras, na carreira de medicina, e não só na área de saúde, mas em várias outras, a gente também precisa se manter constantemente atualizado. No mundo de hoje, isso é uma realidade assim absoluta. E na medicina se torna ainda mais difícil, eu acredito, porque a gente começa a trabalhar, começa a ter a profissão, começa a manter a sua família muitas vezes, e nessa correria do dia a dia, na divisão do tempo, trabalho, família, casa, estudo, a gente fica bem cheio, né? Uma vida muito ativa. E eu acho que recentemente a gente teve alguns exemplos de como a gente pode aproveitar as oportunidades que a gente tem do nosso tempo, da tecnologia, diminuindo custos também muitas vezes, para se fazer um estudo prático, otimizando melhor o tempo do médico, que se aprofunde realmente no assunto e que após o estudo daquele assunto a gente volte preparado para aplicar na prática aquele conhecimento, né? Então acho que a pandemia deu um grande exemplo. Tudo isso já existia antes e muitos já utilizavam a educação online. Eu sou um consumidor disso, por sinal. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que a gente tem. Além dos eventos presenciais, que são muito importantes, além dos cursos que as faculdades são extremamente importantes, não são substituíveis, mas a gente tem a possibilidade de fazer atualizações na nossa carreira. Então essa é uma dica que eu queria deixar aqui para todos. Além de estudar, além de aprender, a estudar sozinho, a procurar a melhor informação em artigos científicos, conhecer um pouco de ciência também é importante. A gente tem a possibilidade hoje de aprender por cursos online, muitas vezes de curta ou média ou longa duração, e que podem ser aplicados com a metodologia correta, adequada, voltada especificamente para aquela profissão. A gente realmente consegue utilizar mais essa ferramenta no nosso aprendizado, na nossa carreira. Dica 2 aqui para os estudantes de medicina, para jovens médicos, nunca deixar acumular a matéria, nunca deixar acumular a informação, né? É tanta coisa e as matérias, as disciplinas vão passando. Se a gente deixar acumular, chega no final de um ano tudo, você não tem tempo mais para rever aquele assunto e aprender alguma coisa. Então realmente é nunca acumular. A gente sabe que não só durante a faculdade, mas na residência médica e depois também, quando a gente se forma, a gente tem que sempre ter uma rotina e tentar toda semana, todo mês, ter todo dia, se possível, ter um horário específico para estudar, para atualizar, para ler artigos científicos, para rever assuntos, aproveitar os casos clínicos reais que a gente tem no dia a dia
que a gente passa no nosso consultório, que passa no socorro, para reestudar aquele assunto, para poder assim ajudar melhor o paciente, o próximo que voltar. E vocês vão ver que tem alguns assuntos, algumas disciplinas que não dá para esperar. Não é aquele assunto que você vai, eu vou reler um livro, vou reler um artigo científico e o paciente volta daqui a um mês. Não é assim. Casos de emergência, urgência, câncer, doenças crônicas, muitas vezes você faz o diagnóstico naquela consulta, naquele momento, prestando atenção para alguns sinais de alerta. Então, esses assuntos precisam estar na ponta da língua, precisam estar prontos para serem usados, né? E por isso que se você manter uma atualização constante, você vai ajudar a sua profissão, você vai ajudar a sua carreira, mas principalmente vai ajudar aqueles pacientes de forma inesperada. Muitas vezes eles estão passando com uma queixa, você olha para o paciente e muitas vezes numa inspeção, no exame físico, você vai detectar uma condição que muitas vezes o paciente nem foi lá por causa disso. Então, realmente, eu acho que esse é o significado da nossa profissão, da nossa carreira, e a atualização é uma parte fundamental disso tudo. Dica 3 aqui para o estudo, para o jovem médico, para o médico na residência, que está se formando, tenha pensamento científico, né? A gente precisa realmente entender o porquê, quais são as evidências para a gente fazer cada ato. Porém, vocês vão ver que na medicina muitas coisas ainda não tem aquela evidência, tem um tratamento que historicamente sempre foi realizado e que dá certo e que muitas vezes essa é a melhor evidência científica. Então a gente tem que conhecer quais são os níveis de evidência científica para isso ajudar na nossa decisão, no nosso planejamento decisório do que fazer numa investigação, num diagnóstico ou no tratamento de um paciente. E um outro ponto muito importante aqui você pode não ser um cientista, mas você precisa interpretar os artigos científicos. A gente não pode só estudar pelo livro que já está tudo resumido, ou por um curso. Você precisa ter o conhecimento mínimo de interpretar um artigo científico. Vocês vão ver que muitas vezes os resultados de um artigo científico nem sempre podem ser generalizados para toda a população. Muitas vezes aquele estudo responde uma pergunta específica de um grupo muito limitado de pacientes. E que muitas vezes a gente corre o risco, se não souber disso, aplicar esse conhecimento, um tratamento, por exemplo, a uma série de pacientes que não corresponde àquela população estudada ali naquele estudo. Então, entender, saber como interpretar minimamente um artigo científico também é fundamental na carreira médica de vocês. Uma outra dica aqui que tem muito a ver com a anterior, então a dica 4 aqui, tem um pensamento crítico, né? Entendam o porquê que vocês estão fazendo, que vocês têm a indicação de fazer tal procedimento, tal tratamento, tal investigação, realizar tal exame. Não repitam apenas o que já alguém lhe disse, duvidem. Tenham uma dúvida boa, não é criticar o colega, o aluno, mas entendam o porquê. Não só repitam o que, por exemplo, lhes foi ensinado. Entendam o porquê, vão atrás das evidências, estudem e isso, na verdade, como em tudo na vida, né? Sempre questione. Não é duvidar, mas sempre questione e com isso a gente vai formar realmente um aprendizado muito mais sólido e muito mais coerente com o nosso dia a dia. E a quinta e última dica que eu vou dar aqui aprendam a aprender, né? Eu acho que cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende melhor ouvindo, lendo, vendo vídeo, fazendo cursos, discutindo em grupo. Existe uma metodologia por trás disso. Quanto mais maneiras da gente resolver o problema, de ter erros e acertos, metabolizar, digerir a informação, receber informação, digerir, prepará-la, saber arguir sobre a informação, realmente a gente sabe que isso faz uma grande discussão. E isso são modelos utilizados muitas vezes em cursos de aprendizado para médico e nas diversas profissões que funcionam muito. Então são realmente maneiras da gente fazer um aprendizado de longa duração, não é aquele aprendizado só para uma prova, tem que tirar uma nota boa, e isso muitas vezes faz a grande diferença, ainda mais quando a quantidade de conteúdo é muito grande. Então, num outro momento eu posso explicar melhor um pouco essa metodologia e o que a gente utiliza não só para aprender, como para ensinar também, tá bom? Grande abraço, espero que tenha ajudado bastante vocês. Se você é médico, eu quero te convidar a tirar suas dúvidas e bater um papo comigo. Basta acessar drfelipecoimbra.com.br. E se você é paciente, fale com seu médico.
Me apresente a ele e juntos vamos combater o câncer no Brasil.